Tarde, seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva. Não esquece de deixar seu like. Hoje é dia 15 de março de 2020. Então, como eu tinha falado num vídeo, reviravolta em Israel. Apesar dos esforços de Bibi Netanyahu para que Lieberman não indicasse Benny Gantz para ser o primeiro-ministro e as duras medidas de saúde visando evitar o alastramento da epidemia do vírus corona, que pareciam indicar a formação de governo de união nacional, hoje 61 deputados indicaram o nome de Benny Gantz para primeiro-ministro, o que abrace espaço para a formação de um governo de centro-esquerda em Israel. Outra matéria. Presidente encarrega Gantz de formar governo. Amanhã, por volta de meio-dia, o presidente Reuven Rivlin entregará a tarefa de formar o governo ao líder do Partido Azul e Branco, MK Benny Gantz, anunciou o presidente na noite deste domingo. Porque em Israel, a partir das 18 horas de sábado, já é domingo. O anúncio segue as reuniões de Rivlin com líderes dos partidos políticos do Knesset deste domingo. Gantz recebeu a recomendação de 61 MKs, maioria absoluta, enquanto o primeiro-ministro em exercício, Benjamin Netanyahu, recebeu a recomendação de 58 MKs. O Partido Azul e Branco de Gantz recebeu 33 cadeiras do Knesset nas eleições deste mês, 3 a menos que as 36 que o Likud recebeu. O líder do Partido Azul e Branco recebeu apoio da lista árabe conjunta Labor Beretz e Israel Betenu. A lista árabe conjunta não deve concordar em se juntar a nenhuma coalizão, mas pode apoiar uma coalizão minoritária de fora. Como vocês sabem, eu nunca apoiei o Benjamin Netanyahu, porque eu acho ele muito frouxo. A questão lá do sul, da faixa de Gaza, ele prometeu ajuntar aquelas terrenos, anexar aquela parte lá do Vale do Jordão, independente do que os Estados Unidos falou em várias campanhas, nunca fez isso. Ele paga os terroristas para parar de atacar Israel, e esses terroristas pegam o dinheiro e depois atacam do mesmo jeito. Então eu nunca concordei com esse tipo de política, que você dá dinheiro para um terrorista parar de te atacar. Eu concordo que seja preso, é isso que eu acho. Então eu não concordo com o Benjamin Netanyahu nesse ponto e acho que ele errava demais. E o Gantz falava que não tinha que dar dinheiro, que tinha que prender, que isso estava fazendo com que o terrorismo aumentasse e coisa e tal. Só que agora, se ele se juntar à lista árabe conjunta que está sendo dita lá em Israel, infelizmente, eu vou começar a achar que ele é pior do que o Netanyahu. Porque a lista árabe, ela já deixou claro os seus pontos. Um monte do tempo é dos palestinos. Nenhum judeu vai ter autorização de sequer pisar lá. Ponto. Os terroristas que estão presos vão ser soltos. Porque os palestinos, coitadinhos, mataram porque não sabiam o que estavam fazendo. Segundo eles. Pobrezinhos. E outras coisas que os judeus perderiam. Então, essa lista árabe conjunta, ela é a favor de Israel, mas é contra os judeus. É muito difícil você apoiar alguém que ama o Brasil, mas que odeia os brasileiros. Não tem como separar Brasil e brasileiro, não tem como separar Israel e judeu, ao meu ver. Então, estou falando isso, já está tendo alguns movimentos contra o Gantz por causa disso. Se ele se unir a esse bloco fazer parte do governo dele, ele vai ser pior do que o Benjamin Netanyahu, infelizmente. Então, tudo que ele falou do Benjamin Netanyahu, que é direito dos judeus subirem no monte, uma das coisas que o Lieberman falou, não apoia o Netanyahu, porque ele falou que não vai apoiar a questão do templo, porque lá de guerra, ele não vai apoiar os judeus, a oração lá em cima. Isso foi da boca do Benjamin Netanyahu, não é fofoca, não é mentira, não é fake news. Então, uma das coisas do Lieberman apoiar ele foi isso.
Se ele vai e aceita o apoio de uma lista árabe conjunta, acabou. Não tem monte do tempo para ninguém, é dos palestinos. E fora os terroristas que vão ser soltos, livres. Então, assim, eu espero que tudo seja especulação, que ele chegue e fale, olha, as minhas propostas são essas, porque se não for, infelizmente ele vai acabar sendo pior do que o Benjamin Netanyahu, e Israel está ferrado. Mas o presidente Rivlin também conversou com eles, os dois, sobre também uma questão de uma formação de governo de urgência, de emergência, para combater o coronavírus por um período antes de passar o bastão para ele. Mas a questão é, Benjamin Netanyahu não consegue formar governo e o Gantz consegue. Espero que seja tudo especulação, que ele chegue no público e fale, não, o Israel é dos judeus, ele sempre vai ser, e não receba apoio desse grupo. A não ser que esse grupo mude de ideia, o que eu acho muito difícil. Essa semana teve uma grande tempestade na cidade de Eilat, tempestade de areia em Bet-Sheva. Hoje o Trump declarou o dia 15 de março como dia de oração pela questão do que está acontecendo com o coronavírus. Então, lá nos Estados Unidos está todo mundo em oração. Coronavírus, profecia do fim do mundo em 2020 que pode levar ao fim da humanidade. Os novos casos do coronavírus que são notificados a cada dia no país e no mundo têm levado a população do planeta a um verdadeiro pânico em massa. As pessoas estão cada vez mais assustadas, pois as confirmações da contaminação só têm aumentado com o passar do tempo. Os locais mais afetados no mundo é a Itália, que tem feito o possível para deter essa contaminação que estava desfreada. Os Estados Unidos fecharam suas fronteiras com a Europa, exceto os voos vindo do Reino Unido. Ontem o Donald Trump falou que fechou também para o Reino Unido. No Brasil já existem 98 casos, agora de manhã foram mais de 100 confirmados, de acordo com nota divulgada pelo Ministério da Saúde nesta última sexta-feira. Está havendo inúmeros cancelamentos de eventos pelo país para conter essa contaminação, principalmente na cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte teve um caso de um paciente, ele falou que inclusive foi para o carnaval, passando mal. Ele foi no posto de saúde e falaram que ele estava com dengue. Confirmou que ele estava com dengue. Só que como não melhorou, ele voltou e aí deu positivo para o coronavírus. Essa situação faz com que uma teoria descrita em um popular livro seja reacendida no mundo, uma vez que ela indica que uma doença respiratória atingirá a população e vai ser resistente a qualquer tratamento. Descrita em um popular livro seja reacendida no mundo, uma vez que ela indica uma doença. O popular livro End of Days, Precedent of the Prophecy, About the End of Fim dos Dias, Previsões e Profecias sobre o Fim do Mundo, em tradução livre para português, como o título mesmo já diz, fala sobre o fim da humanidade. Um dos trechos descreve claramente sobre uma profecia. Um trecho na íntegra do livro retrata esse presságio ainda para esse ano. Em torno de 2020, uma doença grave, semelhante a uma pneumonia, vai espalhar-se pelo globo, atacando os pulmões e os brônquios e resistindo a todos os tratamentos conhecidos. Então é isso. Parece que o relógio de Deus disparou e cada dia aparece uma coisa nova. Em Israel ninguém podia imaginar que o Hitler ia fazer isso. Ninguém imaginar que o Gantz começaria a aparecer com outro perfil que não era da candidatura. Então as coisas começam a correr. Se o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu for o último, então agora é o tempo, esse é o tempo de aparecer quem está todo mundo falando que vai aparecer agora com o coronavírus. Essas são as notícias que eu tenho para vocês. Que Deus abençoe vocês.